Você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é café solúvel. Nós estamos hoje, então, nessa sexta-feira, no 9º dia de guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso traz bastante preocupação para o mercado de café. A semana foi bastante movimentada de queda na Bolsa de Nova York e a gente precisa, nesse momento, dar uma atenção maior também para o mercado de café solúvel. Desde que a confusão por lá começou, essa guerra começou, a gente vem buscando entender como é que isso pode impactar para as exportações e receita de café solúvel proveniente aqui do Brasil, porque Rússia e Ucrânia correspondem para uma parcela importante desses embarques. Hoje, para a gente entender o que isso significa na prática, como é que isso tem afetado esse setor aqui no Brasil, nós convidamos então a Associação Brasileira de Indústria de Café Solúvel, a ABIX, e quem fala com a gente então mais uma vez é o Aguinaldo José de Lima, diretor de Relações Institucionais da ABIX. Aguinaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Aguinaldo, vamos lá então, né? A gente está aí com 9 dias desse conflito lá na Europa, no leste europeu, que parece estar longe do fim. E desde os primeiros dias a gente vem monitorando essa situação para o café solúvel. O que pode acontecer, tendo em vista que Rússia e Ucrânia correspondem aí, são importantes parceiros comerciais do Brasil na compra desse tipo de café, né? Hoje, nessa sexta-feira, dia 4 de março, Aguinaldo, o que a gente pode dizer em relação a isso? Como é que a ABIX está enxergando toda essa situação para o setor? Bom, Virginia, muito preocupado porque a Rússia, tradicionalmente, a Rússia e a Ucrânia são dois grandes clientes brasileiros, né, do café solúvel brasileiro. A Rússia sempre ocupando a segunda colocação, ela só perde para os Estados Unidos e para o conjunto da União Europeia, que ocupam primeiro, segundo e terceiro. Mas se tirar a União Europeia, é o nosso segundo maior comprador e a Ucrânia o nosso sétimo maior comprador. O conjunto dos dois países são mais de 540 mil sacas, equivalentes a 540 mil sacas de 60 quilos de café, e correspondem a 13,3% de todo o café solúvel exportado, inclusive do faturamento brasileiro. Então, é uma grande preocupação, porque isso pode significar um grande prejuízo para o agronegócio brasileiro, que trazendo uma diminuição aí de quase 500 mil sacas no ano, o que preocupa, e agravados aí por todas as sanções que estão sendo tomadas, né? Nós tivemos aí recentemente duas grandes agências marítimas suspendendo todas as rotas para a Rússia, o que dificulta o embarque. Nós temos o problema da exclusão da Rússia nas operações de SWIFT, o que dificulta e praticamente paralisa algumas operações bancárias. E aí tem a preocupação daquilo que já foi embarcado e está a caminho e como viabilizar próximas exportações. Então é um nó extremamente delicado e ainda com consequências, né, no consumo, inclusive, né, nos dois países. A Ucrânia imediatamente já tendo problemas logísticos, a chegada de produtos na distribuição, e o consumo, que acaba colapsando. E no caso da Rússia, a desvalorização do rublo e o poder aquisitivo russo que vai cair para produtos importados, com certeza vai prejudicar também o consumo nesses dois países. Aguinaldo, quando a gente fala em relação a esses pagamentos por conta das sanções, a gente já tem problema com isso? É uma coisa que a gente pode começar a ver aí nas próximas semanas, caso o problema se estenda por muito mais tempo? Na verdade, já começou a ter problema, sim. Então, isso já preocupa muito, porque principalmente com aquilo que já foi embarcado e aquilo que está a caminho, né? Então, isso acaba trazendo prejuízos incomensuráveis aí, porque tem que se criar alternativas, né, para recebimento e, consequentemente, os custos aumentam, né? E, Aguinaldo, quando você fala em criar alternativas, a gente já sabe como que o Brasil pode tentar driblar esses impasses ou ainda é muito cedo? A gente ainda precisa estudar melhor isso? É um quebra-cabeça que precisa ser estudado melhor. A gente não tem esse posicionamento das indústrias. Uhum. Eu fiz uma sondagem com todas elas ontem, e todas elas já alegando dificuldades e apreensão de ambas as partes, né? Tanto dos clientes na Rússia como aqui das indústrias, e uma incerteza, né, dos clientes da Ucrânia.
Perfeito. Aguinaldo, em termos de receita, essas 500 mil sacas por ano, corresponde a quanto em termos de receita cambial? Em termos de 100 milhões de dólares. É muita coisa, né, Aguinaldo? É muita coisa. E a gente deve começar a ver os impactos aí para essas exportações já nesse próximo relatório da BICS ou deve acontecer isso em abril, Aguinaldo? O que você acha? Não, agora não, porque a gente ainda está Sim. com os números da normalidade, né? E eu observei aqui os números de janeiro e fevereiro, tanto Rússia como Ucrânia mantiveram o índice de participação de 13% na exportação desses 2 meses. Então, se houver impacto, vai ser daqui para frente, né? Março, e esses números vão aparecer só em abril. Aguinaldo, daqui para frente, então, você traz o cenário de tudo que pode trazer para a gente de problema, tem a questão financeira para recebimento, esses embarques que podem não acontecer, mas daqui para frente, então, a gente vai ter que esperar as coisas se resolverem por lá, se é que vão se resolver rápido, para tomar as decisões aqui no Brasil, é isso? Na verdade, as decisões já vão sendo tomadas, né? Se você tem problema logístico, como é que você embarca como é que você faz novos embarques? Porque os contratos eles são feitos a longo prazo, então tem contratos aí com fornecimento para café que vai até o final do ano, né? Então, como fazer para embarcar esses cafés já contratados? Como fazer para receber aquilo que já está a caminho? E qual é a expectativa de consumo nesses países, né? Com a Ucrânia por consequências da própria guerra e a Rússia por consequências econômicas que vão afetar o poder aquisitivo da sua população. Lembrando que a gente já vinha com um problema logístico há quase um ano, né, Aguinaldo? Exatamente. Então, o que estava ruim, como diz, né, botou pior, né? Então, a situação fica mais complicada ainda, com respingos, né, nas questões logísticas que se destinam a outros países. Então, daqui para frente, Aguinaldo, para a gente entender o que vai acontecer, a BICS vai continuar acompanhando, fazendo esse acompanhamento com a indústria. E como é que tudo isso pode afetar para o produtor, para quem está nos assistindo? O que a gente pode dizer para eles hoje? Na verdade, menos demanda da indústria, menos aquisição de café, né? E a gente já vê até problemas de preços, né? A Bolsa de Londres, esses dias, ela caiu, já afetando preços da matéria-prima. No Vietnã, a gente já viu os cafés as suas cotações estarem sendo reduzidas, muito até em função dos robustas, né? E por força do consumo que pode ser afetado, né? Então, há uma apreensão geral das consequências de um ato de um absurdo de uma guerra em pleno século XXI. Aguinaldo, eu agradeço muito sua participação e vir trazer para a gente qual é o cenário que vocês estão observando por aí. Eu deixo espaço aberto para você voltar nos próximos dias, nos próximos meses, para a gente acompanhar bem de perto, porque, mais uma vez, a gente tem uma série de problemas aí para o setor que a gente vai precisar esperar para ter as respostas, né, Aguinaldo? Com certeza. Então, sempre tem alguma novidade, né? Infelizmente, as novidades ultimamente têm vindo só pelo lado ruim. Os últimos 2 anos foram bastante complicados, né, Aguinaldo? É verdade, é verdade. Mas, Aguinaldo, eu agradeço muito, viu, sua disponibilidade, a disponibilidade da BICS, porque essa era uma dúvida muito grande que a gente tinha, que nós estávamos recebendo dos produtores, dos analistas, como é que vocês estavam enxergando tudo isso, tendo em vista essa participação muito importante dos 2 países em relação ao café solúvel. Portas abertas, volte mais vezes para a gente continuar acompanhando, tá bom? Tá bom. Obrigado, hein? Um abraço. Portanto, então, essa foi a nossa conversa com Aguinaldo José de Lima, diretor de Relações Institucionais com a ABICS, que trouxe para a gente, então, um cenário bastante preocupante para o mercado de café solúvel. A gente veio falando, nós viemos falando aqui no Notícias Agrícolas, né, nos últimos dias,
que Rússia e Ucrânia correspondem com uma parcela muito importante de importação de café solúvel proveniente do Brasil. De acordo com o Aguinaldo, os dois países juntos têm uma parcela aí de 13,3% nas exportações. Isso é bastante. Em volume por ano, é um pouco mais aí de 500 mil sacas, então o cenário ele é bastante nebuloso. Então a gente tem um novo ingrediente aí para o mercado de café, que nesses últimos 2 anos já enfrentou pandemia, já enfrentou problema climático, tem problema logístico que se agravou ainda mais lá no leste europeu. A gente sabe que os portos da Ucrânia estão todos fechados, isso traz bastante preocupação. A gente tem preocupação com o setor de fertilizantes, a gente ainda não sabe como é que vai ser daqui para frente. Os dois países não conseguem entrar num acordo, a guerra ela segue. Hoje é o 9º dia, nesse 4 de março de 2022. O mercado de café, ele reage a isso. O produtor que viu nos últimos 2 anos as cotações subirem bastante, de forma muito expressiva, nessa última semana viu os contratos aí perderem bastante, tanto na Bolsa de Londres para o café Conilon e também na Bolsa em Nova York. A gente tinha então até então aqueles fundamentos sólidos para preços firmes, né, como quebra de safra no Brasil, problema climático na Colômbia, tudo isso continua muito válido, consumo fora, sem ser ali no leste europeu, né? A tendência ele ainda é de alta, isso continua valendo de acordo com os analistas de mercado, mas a gente não pode esquecer que tem uma guerra de fato acontecendo e isso vem prejudicando bastante a formação dos preços, porque tem justamente essa preocupação com o pagamento, o recebimento desses cafés que já foram embarcados, como é que fica daqui para frente para a indústria e poder aquisitivo nos dois países que podem ser aí duramente afetados enquanto eles não entram em acordo, o que deve reduzir. Isso é uma unanimidade, isso é pensado por todos os analistas que a gente conversa aqui no Notícias Agrícolas. População com poder aquisitivo mais baixo, o consumo pode ser afetado diretamente, o consumo de café. Então a gente precisa sim dar uma atenção maior quando a gente fala em café lá para o leste europeu, porque o cenário ele é bastante nebuloso, a gente precisa continuar acompanhando e na torcida para que tudo se resolva o mais rápido possível. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, a gente continua fazendo a cobertura de tudo o que acontece por lá, os mercados aqui no Brasil, como é que vão indo. Eu agradeço a companhia, por hoje é só, mas na segunda-feira a gente está de volta e até lá. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.